Hey pessoal, eu sou a Ali e sejam bem-vindos a mais um treino Voice Over. Hoje a gente vai ver o treino do dia 22 de maio com a Lucky Star. E eu já começo falando que esse treino foi um treino que eu classifiquei como um treino ruim. Se não um dos piores treinos do ano, né? O pior treino do ano. Porque eu sou crítica, eu sou muito crítica e quem me conhece sabe que eu levo tudo assim nos mínimos detalhes, eu sou extremamente detalhista, digamos até que extremamente chata, principalmente com a minha equitação. E nesse treino, eu não sei direito o que aconteceu, só que eu fiz muita coisa errada. A gente vai ver agora e eu vou falando pra vocês os pontos que eu vou percebendo. Eu já assisti várias vezes os vídeos que eu gravei desse treino, pensei em várias coisas pra falar, mas sempre quando a gente assiste de novo, a gente consegue perceber coisas novas, né? Eu prefiro fazer voice-overs de treinos que eu não gosto muito, simplesmente porque eu gosto muito de ressaltar os pontos de melhoria, do que os treinos bons, porque eu acho que os treinos bons a gente agradece e pensa, poxa, tudo aquilo que eu queria aplicar, eu consegui aplicar, deu tudo certo. E aí os treinos de melhoria é aqueles que a gente precisa prestar bastante atenção e ver se eu tô errando aqui, eu preciso corrigir, eu preciso tentar de uma outra forma. E tá, vamos lá. A gente começou fazendo o passo na posição Sport, depois a gente foi trotar. Uma coisa que eu não sei se dá pra perceber em vídeo, mas que tá acontecendo bastante, é que a Lucky, no começo do aquecimento, ela tá ficando muito pra trás. Nesse trote, eu achei melhor do que no outro treino, no último treino que a gente teve. E eu pensei, bom, hoje ela tá um pouco mais animada, um pouco mais pra frente. Eu percebi que no trote eu não tava precisando colocar tanto a perna quanto no treino anterior. Então a gente já teve um aquecimento ao trote bom, um pouquinho melhor. Uma coisa que eu quero começar a fazer é não ficar só, vamos trotar em volta da pista e vamos fazer um círculo em cada canto, sabe? Porque tem coisas no aquecimento que eu acho muito importante, mas que às vezes, por medo de estressar a égua e de me cansar, eu acabo não fazendo. Coisas como encurvar ela para dentro, encurvar ela para fora, fazer como se fosse um ceder a perna ou até um, eu esqueci o nome da outra. Que é ceder a perna e tem também pra dentro. Mas eu se eu não me engano, é o exercício chamado apoio. Que são exercícios laterais muito importantes para você fazer o cavalo usar os posteriores, né? E tá com o dorso bem musculado e bem preparado para quando a gente tiver uma flexão, essa flexão não ser resultado de pressão na boca, ser resultado de um cavalo impulsionado com a força dele vindo por trás. E aí ele vai estar com preparamento e a gente vai ver esse preparamento através do cavalo ceder a cabeça e apoiar no bridão, né? Porque o apoio no bridão, ele não é resultado de pressão na boca. Uma coisa que eu errava muito no passado era pensar isso, quando na verdade o apoio é resultado de um bom trabalho de posteriores bem fortes. E a gente consegue manter os posteriores fortes, né? A gente consegue transferir o peso do cavalo para trás, fazendo exercícios de encurvatura, exercícios laterais, exercícios como o apoio e o ceder a perna. São exercícios muito bons para isso. E todo o trabalho de aquecimento, ele é o preparatório para o cavalo saltar, e é por isso que ele é tão importante. Nesse aquecimento aí, eu fiz pouca coisa, eu tô acostumada a fazer pouca coisa. Eu tenho uma insegurança que... a gente fez esse exercício muito bom que o professor estava fazendo com a gente, estava ensinando a gente a fazer. Exatamente, então, eu tenho uma insegurança muito grande em fazer coisas que o meu professor não tá pedindo para eu fazer. Eu fico tipo, meu Deus, será que ele vai brigar? Será que vai falar alguma coisa? Será que não sei o que? Será que tá certo? Porque eu sou assim. Às vezes eu até sei fazer, mas eu não sei se eu sei passar isso pro cavalo. E aí eu tenho muito medo. Nesse exercício, nosso professor fez a gente fazer esse círculo de 10 metros. E nesse círculo a gente tava colocando, estendendo o trote e voltando o trote. Estendendo o trote e voltando o trote. Que é um exercício ótimo pra gente, pro cavalo, né? É ótimo pra gente para ter controle. É ótimo para o cavalo, porque é um bom exercício de musculatura. E o trote curtinho faz o cavalo fazer força. Porque
a gente pensa, o cavalo correndo, ele tá fazendo força. Não, na verdade, é fácil pro cavalo se manter equilibrado quando ele tá em movimento e quando ele tá rápido. É difícil pro cavalo se manter equilibrado quando ele tá curtinho, assim, porque ele precisa fazer esforço, ele precisa fazer esforço pra cima, mais pra cima do que pra frente. E é isso que a gente quer pra cima e pra frente, com bastante força pra cima. Então, é muito bom fazer esse tipo de exercício, encurvando o cavalo para dentro. Sempre eu coloco a minha perna de dentro com mais pressão para empurrar a garupa para fora e a mão de dentro mais forte para limitar o cavalo, não deixar o cavalo esparramar. A mão de dentro mais alta para indicar para ele o lado que eu quero da encurvatura. E assim a gente faz o posterior do cavalo entrar. E o que é o posterior do cavalo entrar? Quando a gente trota, não sei se vai dar pra vocês perceberem, quando a Lucky tá trotando, ó, de costas dá pra perceber. O posterior de dentro dela vai pisar no meio de onde tá as duas patas da frente, sabe? Tá as duas patas da frente, aí vai vir a parte de trás e o posterior de dentro vai pisar no meio daquele local ali, ó. E aí a gente vê que tá entrando com o posterior, ou seja, ela tá usando o posterior. Ela não tá simplesmente trotando e se arrastando pelo chão, ela tá fazendo esforço. E isso é muito bom. É isso que a gente quer, isso é um ótimo trabalho pro cavalo. Eu amei esse aquecimento, eu senti a Lucky muito boa, muito impulsionada, muito junta comigo, sabe? E uma coisa muito importante também que eu aprendi esse ano é mais um pouco ainda sobre a importância da rédea de fora, né? Que desde 2018 eu venho ouvindo o quão a rédea de fora é importante, o quão quase tudo é feito na mão, né? Na rédea de fora, que a rédea de dentro ela é simplesmente uma indicação. E a rédea de fora, olha só, essa parada que eu fiz, ela foi simplesmente na ordem sentar na sela, voltar o corpo, voltar um pouco o braço e puxar mais a rédea de fora do que a rédea de dentro, né? Parar o cavalo na rédea de fora. Porque a rédea de fora, ela é quase que tudo pro cavalo. Então, a gente diminui a velocidade do cavalo, mesmo quando a gente tá trotando, galopando na rédea de fora. A gente faz a meia parada, também é uma forma de diminuir a velocidade na rédea de fora. E a gente, ao passo, para o cavalo na rédea de fora. Então, rédea de fora é muito importante, gente. Muito, muito, muito importante. Aí a gente ficou ao passo. O Luck tava com um passo muito bom, porque ó, a gente repara. Deixa eu ver. Ela tava quase sob pisando, né? Eu fico vendo vídeos de adestramento e aí eu fico vendo como que é a minha equitação. E quando o cavalo pisa no mesmo lugar com o pé de trás, que ele estava pisando com a mão da frente, ele tá sob pisando. E alguns cavalos com uma coluna muito soltinha pisam com o posterior mais à frente de onde a mão tava. E aí a coluna tá bem solta, o cavalo tá bem gostosinho na sua mão. Mas a Lucky tava muito, muito, muito bem nesse aquecimento, muito sob controle, certinho. Às vezes ela levantava um pouco a cabeça, mas eu não tava querendo que ela abaixasse a cabeça, eu tava querendo só que ela ficasse na minha mão certinha, apoiadinha, sem eu usar muito a mão, sabe? Sem eu colocar pressão na mão. Eu queria que ela, que é o certo, né, colocasse o peso da cabeça sobre o bridão e usasse os pés para se empurrar. E isso que a gente tava buscando. Alguns treinos bons eu deixo, e alguns momentos também desse treino, principalmente quando meu professor tá me corrigindo, eu evito falar porque tem muitas coisas que eu acho tão válido que meu professor fala que eu não quero interromper nem mesmo em vídeo, sabe? Muitos de vocês já falando pra mim que assistir os meus treinos ajuda vocês a pensar em algumas coisas que vocês não estão vendo nos seus. Então eu falo, bom, algumas dicas eu quero que vocês peguem com o meu professor, porque com certeza ele, né, ele sabe mais que eu. Então tem coisas até mesmo que eu tenho medo de falar errado. Quem me acompanha no Instagram sabe que eu tenho algumas dicas de hipismo que são coisas que eu aprendi com a vida, com o meu treinamento, coisas que eu vi, ouvi, coisas que eu faço que dão certas, erros que eu cometi que eu percebi, então esse erro acontece por causa disso. E aí eu sempre deixo lá muito claro que as dicas que eu passo, elas são totalmente baseadas na minha experiência equestre. E aí eu sempre falo isso. Então, às vezes eu prefiro até que vocês escutem um profissional falando.
Depois do aquecimento ao trote que a gente foi galopar a pista toda. Esse foi uma partida galope, a partida galope mais elogiada que eu já tive, porque eu acho que eu já fiz partidas ao galope melhor, mas eu gostei muito porque eu tava muito relaxada na partida e eu pensei tudo que eu tinha que fazer. Eu pensei, bom, primeiro a gente encurva, depois a gente vai colocar a perna de dentro pra jogar a garupinha dela pra fora, levantar a mão de dentro, colocar a perna de fora, e aí quando eu fiz eu consegui fazer tudo certinho com ela. Então eu gostei muito dessa partida ao galope, embora o galope não tenha durado muito tempo, porque a gente começou os desafios dessa aula, né? Como eu falei, a Lucky, ultimamente parece que ela tá um pouco fria, não sei o que tá acontecendo com ela. E a gente galopa, 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 e aí ela para. E o meu professor veio falando, mas o seu cotovelo, ele tá muito duro, tá muito travado. Eu tô tentando relaxar meu cotovelo, acho que o máximo que eu consigo. Às vezes eu não sei se eu tô fazendo isso certo, se eu tô fazendo isso errado. É uma das coisas que, assim, antes da gente arrumar alguma coisa, eu acho que a gente tem que entender o que a gente tá fazendo errado. E aí eu ainda tô nesse processo que às vezes eu fico, nossa, será que meu cotovelo tá relaxado, meu cotovelo não tá relaxado, como eu relaxo o cotovelo, qual que é o limite de relaxar o cotovelo e acabar soltando o cavalo sem querer, porque, não sei, é algo que aparentemente eu tô tendo que mudar na minha equitação, sabe? Nunca tinha acontecido isso antes com a Lucky, eu sempre tinha que ficar sempre ali na mão dela, e agora que ela tá assim bem mansa, eu tô tendo que mudar bastante coisa. E aí foi um dos maiores desafios na aula de hoje, porque a Lucky sempre quebrava, e eu sempre era corrigida por causa do cotovelo duro. E aí eu ficava, gente do céu, o que que eu faço aqui? Então é uma coisa que eu vou ter que trabalhar. E trabalho é assim, né, gente? Paciência. Errar, acertar. Depois a gente vai se acertando. Eu sempre falo que tem certos momentos do ano que eu tenho algum tipo de desafio e depois esse desafio simplesmente é vencido. Tomara que esse seja mais um, que isso aconteça. E aí foi isso. O aquecimento a galope, eu já comecei a ficar um pouco tensa. Eu fiquei tipo, meu Deus, o que está acontecendo? Será que isso vai acontecer quando a gente saltar também? E com a Good Luck, eu tava assim, e eu pensava, o meu cotovelo travado, ele é resultado de eu estar nervosa, ele é resultado do meu nervosismo, porque com a Good Luck, eu ainda tô com um pouco de receio de saltar, por aquele meu medo de levar longa, ou de não conseguir acompanhar um salto, é basicamente isso, não conseguir acompanhar um salto dela, por isso que eu tenho tanto medo de longas que eu não acompanho. Outra partida boa com a Luck, só que aí, se eu não me engano, depois ela acabou quebrando mais um pouco o galope. Mas pro lado direito dela, uma coisa que eu já tinha falado até em um vídeo de jogo, a Lucky é um dos cavalos, um dos poucos cavalos que eu já vi que o lado direito dela é muito mais fácil pra ela do que o esquerdo, né? Então pro lado direito, a gente foi um pouco melhor, a gente conseguiu trabalhar um pouco mais. Mas essa foi uma aula onde o cotovelo me atrapalhou bastante. Vocês depois vão ver por quê. Principalmente nos momentos que eu tava saltando. Porque acabava que eu não permitia nem que ela fazia mudança de mão. Eu ficava tão na boca dela que as mudanças de mão não saíam. Em vários momentos a gente fez o percurso com a mão errada, que é uma coisa que eu abomino, mas acabou acontecendo. Por isso também que eu classifiquei esse treino como ruim, porque eu cometi uns erros que eu não estava acostumada a cometer. Aí foi o momento que a gente começou a saltar.
E eu confesso que me deu um pouco de ansiedade, porque eu tenho. Esse é um dos meus maiores problemas, que quando acontece qualquer coisa no meu treino, eu fico ansiosa o suficiente para depois fazer tudo errado. É, eu tenho o meu outro professor, que também é o dono do Aras, que ele também me dava aulas, ele falava isso bastante, ele falava, toda vez que acontece alguma coisa no treino, é o suficiente para dar tudo errado depois, porque eu fico muito ansiosa. Outra coisa que aconteceu aí é que a Lucky, ela sempre teve esse costume de estercar quando você vai fazer uma pista com ela. Só que a Lucky, ela tá tendo o costume de fazer isso durante o percurso. E eu fiquei muito nervosa, eu falei, meu Deus, e se isso acontecer durante uma prova? Né? Aí eu fiquei, meu Deus do céu, pronto, ferrou. Acho que foi o treino que eu fiquei o cúmulo do nervosismo também. Aí um salto muito bom, só que uma curva muito ruim. A maioria das minhas distâncias ou saiu baixa, ou acabou que eu saí antes. E quando eu dava um salto bom, ela caía na mão errada. Eu tentava pedir a mudança pra Lucky, porque a Lucky faz mudança e eu não conseguia. E esse aí foi um dos meus maiores desafios, pedir o galope pra Lucky. Eu não consigo pensar no o que aconteceu, por que foi tão difícil partir o galope com ela para começar o percurso. Hoje que eu tô fazendo o voiceover, eu já fiz outro treino com ela e também a prova, que vocês ainda não viram o vlog, mas quem me acompanha no Instagram já viu que eu fiz uma prova interna na Hípica e assim, a Luck tava muito bem. Então acho que é dias e dias, sabe? Acho que como nós, o cavalo ele também tem um dia que ele fala, hoje eu não tô muito afim não, sabe? Mas você tá com o braço travado, o cavalo vai pra frente. Solta um pouco da aérea da boca dela aí. Relaxa o cotovelo. Puxa você. Encaixa você com o cavalo. Agora apoiou, filho. Na sua perna, se ele encaixar você, relaxar o cotovelo, o cavalo vai pra frente. Relaxa o cotovelo, pode puxar pra trás, vamos. Na frente, bora. Vai na mão pra ele, pode pra fora. Boa, relaxa o cotovelo. Aí, ó, encaixou no cavalo já, ó. Pode dar certo, aí já voltou. Outra coisa também que eu não estava acostumada a acontecer é isso. No vídeo dá para reparar muito melhor do que quando eu estava montada que eu queria fazer a Lucky saltar em um ângulo muito ruim para começo de conversa. Eu sempre, eu sempre digo que isso é por causa da minha ansiedade, porque eu fico com raiva quando tô errando muito e aí eu quero tanto acertar que eu acabo não acertando nada. Olha lá, eu acabo começando a curva muito cedo, eu acabo querendo saltar logo e aí eu acabo não abrindo as curvas. Na minha cabeça eu tô abrindo a curva,
Mas depois, quando eu vejo, eu falo, nossa senhora, não, eu não abri a curva. Agora calma. Olha onde você vai. Agora fora. Voltou. Olha, senta na cela, senta na cela. Lembra de segurar na área da direita na curva. Ela vai pro mar. Vai lá. Correr. Circulando sempre com calma, vocês também. Isso, coloca assim, fica perfeito. Tá deixando ela ficar pra trás de você. Calma é uma coisa, o cavalo pra trás é outra. Calma, calma. Segura a reta direita, reta direita, reta direita, reta direita. Olha aí, ó. Voltou, no final. Isso. Lá pro cotovelo, voltou pra lá. Vocês ficam tão acostumados, o cavalo, olhar o obstáculo e querer já ir, achando que vai de verdade, e não concentra, né? Não usa a rede de fora, não apoia na rede de fora. E com esse salto muito ruim, eu vou encerrando por aqui o nosso treino voice over. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham conseguido até mesmo aprender alguma coisa, ver alguma coisa que possa ajudar vocês na equitação de vocês, se você montar a cavalo, ou se você não monta, ter achado interessante todas essas coisas que acontecem no hipismo e que nem sempre os saltos são maravilhosos, não é porque você é acostumado há anos com o cavalo que sempre vai dar tudo certo. E tenha calma e paciência, não fique ansiosa, porque a ansiedade é inimiga da equitação. E muitíssimo obrigada por quem assistiu o vídeo até aqui. Se você gostou, deixa seu like e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, porque a sua inscrição é muito importante pra mim. Ative as notificações do sininho para receber todas as minhas notificações de vídeos novos. E me segue também no Instagram, que tá aqui na descrição e passando aqui embaixo para vocês, para acompanhar o meu conteúdo em primeira mão e no dia que tudo acontece, porque tudo sai lá primeiro. E se você gosta do meu conteúdo e quer receber ele de forma imediata, e não ter que esperar até a edição para ele aparecer aqui no YouTube também, me segue lá que é muito interessante e a gente também tem bastante coisa de interação. Um beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo e tchau, pessoal!